Sejam todos muito bem-vindos a mais um Polilógica. Hoje ele está enrolando desde o ano passado, enganando o Polilógica, uma hora não pode, outra hora não foi nomeado, outra hora não sei o quê. Mas hoje estamos recebendo aqui João Paulo Tavares Basto Gama, grande amigo, ex-candidato a prefeito por Itajaí, por duas vezes, por dois partidos diferentes, primeira vez pelo PP, segunda pelo PT, e hoje superintendente da Pérola de Itajaí, do nosso porto. João, seja muito bem-vindo, apesar da demora, mas sempre com o coração aberto para te receber aqui. Jean, eu te agradeço a oportunidade de compartilhar os microfones do teu podcast. Quero dizer que não foi por falta de vontade. É para mim uma distinção no meu currículo ser convidado por você. Eu te considero uma das pessoas mais preparadas para análise política na nossa cidade. Eu não vim nos teus primeiros chamados, Jean, por conta daquelas indecisões, né? Porque eu fui anunciado, eu brinco com meus amigos, quando eles perguntaram para mim, tu vai para o Porto ou não vai? Eu digo, eu sou a viúva porcina. Os mais velhos vão lembrar da viúva porcina, da novela Roque Santeiro, a que foi sem nunca ter sido. Né? Porque eu fui anunciado, e depois de anunciado fiquei numa fritura em temperatura baixa, né? Durante 3 meses aí, por conta das contingências políticas que uma decisão como essa toma, e eu não queria vir aqui para especular, né? Se você me convidasse como advogado, como seu amigo, como cidadão, eu até viria. Mas como a temática ia forçar o Porto, eu pensei, não, vamos esperar definir. Se eu não for, eu vou como não nomeado. E se eu for nomeado, então como nomeado. E estou muito feliz de estar aqui na condição de nomeado para compartilhar contigo algumas ideias sobre Itajaí, a política, e o que você achar que deve. João, eu vou começar pelo guarda-chuva, depois nós ir descendo para o Aramado. O Porto é nosso? Claro. Eu acho uma graça quando alguém diz que roubaram o Porto de Itajaí. E o Mole também, a Marejada. Eu queria levar o Mole, talvez a praia do Atalaia, para Joinville, porque Joinville só tem uma praia muito feia, que é Vigorelli, e meu pai mora lá, talvez pudesse levar lá a nossa praia do Atalaia para lá. Não é verdade isso. O que acontece é o seguinte, o Porto é uma atividade federal, aqui em qualquer lugar da República. Né? O município de Itajaí tinha isso sob sua administração, administrou mal, e não foi só o Porto, não foi só o município de Itajaí que administrou mal, o governo federal maltratou o Porto de Itajaí, lembrando que o presidente inelegível anunciou uma privatização sem critério, sem regra, sem prazo, não é? E destruiu o Porto de Itajaí. Nós ficamos 2 anos com o Porto parado, e o governo federal, acertadamente, retoma o que já é seu, põe ordem na casa e bota o Porto para funcionar. Né? A disputa que havia não é se o Porto é nosso, porque não tem como levar o Porto para outro lugar. O Porto é de Itajaí. Eu faço a seguinte comparação, Jean. Você tem aqui o cruzamento da Antônio Raio, que é uma rodovia estadual, com a Abrão João Francisco, que é o contorno sul, que é municipal, com uma rodovia federal. Para quem está exatamente no meio, faz diferença o CNPJ, se é o CNPJ da União, do Estado, do município? Não faz a menor diferença. Faz diferença de que as vias estejam bem iluminadas, com várias faixas, com segurança. Para o usuário não faz a menor diferença. Assim como não faz a menor diferença para você que está me ouvindo, se o Porto é federal ou é municipal. A disputa que havia e a mágoa que ficou é porque quem venceu a eleição municipal já tinha designado, já tinha os nomes para nomear, e o presidente Lula, com a federalização, é quem nomeia. Então, a direção do Porto não foi escolhida pelo prefeito. A direção do Porto foi escolhida pelo presidente da República. E acho que foi um grande acerto, porque o Poder Público Federal tem capacidade de investimento. Aliás, eu faço uso das palavras do vice-prefeito. Tem um vídeo do vice-prefeito que eu recebi, não é? O ano passado, antes da eleição, ele dizendo, olha, não tem nada para se fazer pelo Porto. Ou o governo federal retoma e faz os investimentos, ou a iniciativa privada faça os investimentos mediante a concessão. É exatamente o que foi feito. Né? Até porque, Jean, vamos lá, as coisas não batem. Quem defende o modelo municipal não pode defender a privatização. Porque do outro lado do rio, em Navegantes, nós temos um modelo privado. Lá não tem superintendência. Lá não tem ógmo, não tem nomeação de prefeito, porque é tudo privado. Ora, se é para privatizar, quem vai
privatizar é o dono, não é o inquilino. Portanto, é o governo federal e não o município. Então, quem defende porto municipal e defende privatização tem alguma coisa errada nesse discurso. Eu defendo, primeiro, porto público. Por que o porto público, já? Porque a renda fica aqui. A nossa mão de obra aqui é mais bem remunerada do que a mão de obra de navegantes. Certo? A maioria dos recursos da operação de navegantes não fica em navegantes. Os donos da fortuna lá são operadores que estão na Europa, que estão nos Estados Unidos e tudo. Agora, para nós aqui, para o TPA, para o conferente, certo? Para os vigias, para os vigilantes, né? O porto, mantendo-se público, aumenta a renda da nossa população e esses recursos são investidos aqui, no nosso comércio, coisa que você defende sempre. Eu já vi você várias vezes falando que a grana fica aqui, o pessoal vai comprar geladeira, vai trocar de carro, vai financiar, vai fazer uma obra, né? E ainda não concluindo, os números estão aí para mostrar o acerto já. Nós tínhamos um faturamento em janeiro do ano passado de 6 milhões. Batemos em janeiro desse ano 18 milhões. Tivemos em fevereiro do ano passado 7 milhões. Batemos 15. E agora, no mês de março, ainda não compilou, no mês de março nós batemos 15 milhões. Nós tínhamos uma conta vencida e não paga. O porto estava quebrado, a prefeitura tinha que botar dinheiro lá para funcionar. Tu sabes disso, tu é um homem de governo, certo? Nós não pagamos o passivo ainda, que a gente herdou. Mas a gente já está virando aí, Jean, 5 milhões por mês de lucro na operação. Não dá para considerar lucro por conta do passivo herdado. Mas você veja só, o prefeito tinha que estar nos agradecendo. Tá? O prefeito tinha que estar nos agradecendo. E eu te explico. Nós assumimos o pagamento de 49 milhões de dívida da dragagem. Tá certo? Nós absorvemos, estamos pagando 2 milhões da folha, que era a obrigação do município. Nós é que estamos pagando. E, além disso, a superintendência é uma autarquia municipal, portanto, ela era isenta do ISS. Na nossa operação agora, pela PS de Santos, nós estamos recolhendo ISS. Eu não sei esse valor, até eu vou pedir para depois o pessoal levantar. E era uma renda que o município não tinha. De sorte que nós pagamos quase 50 milhões, absorvemos 2 milhões por mês de despesa e botamos mais dinheiro no cofre da prefeitura com ISS. O prefeito tinha que estar nos agradecendo. Isso tu está falando do ponto de vista da gestão da empresa, não é? Do ponto de vista de retorno de CMS... Muda nada. E do tipo de carga. Não é que não muda nada, mudou bastante porque o container chegou, tá aí. Ah, sim, claro. E o que que isso está... Você já tem números do que está repercutindo em ICMS? Principalmente a importação. A exportação, ela fica na fonte, né? A importação é que acaba retornando para o município de Itajaí. Foi uma lei antes o município recebia da importação e da exportação. Aí o Marco Vieira, do PSDB, né, fez uma lei transferindo o retorno do ICMS da exportação para a fonte, ou seja, para o município onde fica o fabricante. É uma discussão se é justo ou não, mas é nós que temos que arrumar a estrada, né, viver com o problema todo de ter um porto no centro da cidade. Mas tudo bem. Então, a importação, o retorno de ICMS ficou para nós. Tu tem esse número de receita do que isso já repercutiu para os cofres do município de Itajaí? Não, eu tenho os números do faturamento que eu te mencionei, né? Isso é da empresa? Só da nossa operação, só da autarquia. E assim, eu tô carente dessa informação porque eu preciso consolidar 3 números, vamos botar assim, certo? Esse que eu tenho, que é o meu faturamento, né? Que tem essa... Tenho que consolidar também. Mas ele não é as por despesas. Teu? Oi? Ele não é por teu calculado? Então, Jean, eu tô assim, ó, nós tínhamos uma meta anunciada para a JBS que ela tem batido todos os recordes. Só concluindo o que eu ia falar. Eu estou tratando dos números só da Autoridade Portuária de Itajaí, que é a superintendência. Eu não tenho os números da JBS, mas o que eu posso te dizer é o seguinte: a JBS está buscando adensamento porque ela tem uma expectativa de crescimento que é fantástica. A JBS não tinha operação portuária até o convite que o presidente Lula fez para que eles comprassem a empresa que venceu a licitação e assumissem a operação aqui em Itajaí. Mas eu ouvi do Aristides, que é o CEO
da JBS, ex-IPM, inclusive. ex-IPM, é um cara muito experiente, que conhece tudo, um cara muito preparado. Ele disse para mim o seguinte: olha, João, nós estamos batendo quase 40 mil TUs, né? E a gente tem demanda para 50 mil. A gente não está colocando 50 mil TUs mês. Nós não estamos colocando isso hoje, porque isso vai causar um impacto no trânsito da cidade, que a gente vai sofrer uma reprimenda muito grande. Mas se nós tivéssemos as obras estruturais da cidade já prontas e a resolução das desapropriações, que parte é responsabilidade nossa, parte é do município, eles têm já demanda para bater, tinham que bater 40 mil, tem demanda para 50 mil TUs no meio desse ano. Então, assim, nós estamos numa ascendência, né, muito forte, muito grande. As pessoas devem estar sentindo. Eu passava lá na frente do porto, eu ficava triste, cara. Era dolorido. O dia que eu fui num médico ali, num prédio do lado, que eu olhei lá de cima, vi o pátio vazio. E hoje você vê, cara, qual é o nosso problema hoje? Trânsito, buzinaço, caminhão. Que a gente está tentando resolver com uma questão que é simples, mas que se arrasta há muitos anos, que é o seguinte. Nós temos um pátio que é meio que uma garagem improvisada para os caminhões que são daqui. Mas para os caminhões que vêm de fora, a gente não tem. Então tu imagina assim, uma carga de ferro que vem lá de Minas Gerais. O camarada sai de Minas Gerais e vem para Itajaí. Ele vai para onde? Ele vai para o porto. Se tá na vez dele ou se não tá na vez dele, ele vai para o porto, vai parar na frente da sua casa, na frente do seu comércio, vai ficar fazendo sujeira, barulho. Então a minha equipe está prospectando áreas grandes na cidade, né, perto das rodovias, para que a gente possa, assim como existe em Santos, ter um estacionamento transitório, com banheiro, com local para tomar um banho, para iluminado, cercado, com segurança, né? Até porque a gente tem que respeitar o profissional do transporte que viaja, que faz da boleia a sua casa, que aí o caminhão não vai ficar na Caninana, não vai ficar pelos bairros da cidade. Ele vai ficar lá na central de triagem. A hora que chega a vez dele, ele vem e entra direto para o porto. Isso é uma providência que eu espero resolver ainda no primeiro semestre, aliviando o trânsito da cidade. Hoje estão usando aquele que era do Deporte lá? Sim, Jean, porque assim, ó, a gente não mudou nada do que já estava feito, certo? A gente assumiu a gestão do porto como estava, as nomeações como estavam, as equipes como estavam, e aos pouquinhos, na medida que a gente vai conhecendo, a gente vai implementando as nossas novidades, né? Mas com muita reflexão, com muita parcimônia, até porque eu tenho um quadro de funcionários efetivos de alta qualidade. Eu costumo dizer, funcionário público não muda de emprego, né? O cara sai da iniciativa privada, vai para o poder público. O caminho reverso é muito difícil. Fazem pós-graduação, mestrado, doutorado, se dedicam àquilo, fazem aquilo um sacerdócio. Então, a gente está trabalhando com o que tem e aos pouquinhos a gente vai colocando as nossas digitais aí na gestão. Ô João, tu fala em adensamento. O adensamento seria o quê? O adensamento é a ampliação da área ocupada pela JBS. Então, assim, pelo contrato da JBS, quando ela atingir X containers, ela tem o direito de ampliar a sua área. Ela já atingiu esses números, certo? Em razão disso, ela fez 2 pedidos. O pedido que a gente chama de adensamento, que nada mais é do que a ampliação da retroárea, para que ela possa ampliar sua atividade, e fez o pedido da prorrogação do contrato que é temporário. Sinceramente, eu acho que vai ser deferido. Por quê? Eu estive em Brasília semana passada. Deferida a renovação? Eu acho que sim, por mais 2 anos. Não resolve o nosso problema em definitivo, mas garante cargas aqui em Itajaí. Semana passada eu estive em Brasília e o Alex Ávila, que é o secretário executivo, que é o cara de expediente, que despacha tudo no ministério. Você tem o ministro, que é a figura política, vamos botar assim, né? E o Alex, que é a figura executiva. O Alex disse, olha, João, neste semestre deve sair o edital da gestão do canal. Vamos lá, para explicar para você que está em casa. Até agora, o Porto gerencia, a Superintendência do Porto de Itajaí, ele gerencia a atividade dos berços 3 e 4, são os berços públicos, e ele gerencia o contrato de dragagem, esse que deixou um furo milionário para a gente pagar. O governo federal, acertadamente,
até em respeito aos outros players do complexo portuário, ele resolveu cindir a operação. Então nós vamos ter uma concorrência definitiva para a gestão do canal, onde uma empresa de grande porte vai trazer a draga, vai prestar o serviço e vai cobrar dos operadores, vai sair da nossa tabela e vai para a tabela dessa empresa, que vai ter essa concessão. E depois nós vamos ter uma outra concorrência, que é a exploração do porto público, ou o arrendamento de todo o porto, na verdade. Né? Então são dois. Hoje até então nós tínhamos uma autoridade que cuidava dessas duas missões e o governo federal anuncia a divisão, duas companhias distintas. Esse adensamento inclui a área que já é da JBS, por exemplo? Que já ocupam, né? É a ampliação dessa área. Aquela área que está dizendo quebrada o seguinte, lá. O alfandegamento portuário dentro do processo da operação do porto, a área que é dela vai ser incluída na área, na reta portuária de gestão direta da autoridade portuária? Não entendi, Jean. Porque assim, hoje nós temos a área que é do porto, que você conhece lá. 1 e 2, 3 e 4. Sim, mas tem área privada lá dentro. O porto não vai aumentar por hora. Vale Porte e tem mais para frente um pouquinho, que é da Brascarne. Que é do grupo JBS. Não estou falando do grupo JBS. Eu estou falando da retroárea. O muro do porto de Itajaí vai se expandir para o centro. Então, aquela área lá, por exemplo, na frente do Samurai, certo? Aquele estacionamento ali entre onde era Samarco e aquele outro prédio do porto. Eu estou falando dessas áreas e das ruas, né? Os terrenos e as ruas. É que tu precisa também acabar a Rua do Porto lá e tal, para poder... Sim. Que daí é a prefeitura que está fazendo a obra. Sim. Que começou lá onde era 1001 e tal. Esse mesmo. Então aquela avenida precisa acabar. Sim. Que daí ainda tem toda aquela celeuma que tem que resolver com o seu Tony ali do Tony Center e aquilo tudo ali. Isso. Aquela avenida tem que passar ali para daí ter essa possibilidade. Mas pelo que eu entendi, eu sou um cristão novo, né? Tô aprendendo, né, Jean? Pelo que eu entendi, começa pela autorização da ANTAQ. Então, esse adensamento passou pelo Ministério dos Portos e Aeroportos, pela ANTAQ. Quando tiver tudo pronto, quando tiver tudo feito, aí vai pro alfandegamento. Né? Mas o alfandegamento só se dá quando a coisa toda já estiver resolvida. De acordo com o que tu falou, então, a gente só pode esperar um edital definitivo, então, para a concessão do porto a partir de 2028? Eu não sei, mas eu imagino que sim. Por quê? Porque isso, além de demorar muito, e a gente só é responsável pelo que aconteceu de janeiro para cá, os atropelos que atrasaram isso, os 2 ou 3 anos, não me dizem respeito, né? A gente está tratando disso desde janeiro, né, Mas a equipe da ANTAQ é a mesma? Desde janeiro. Né? Mas a equipe da ANTAQ é a mesma? Mas o governo federal mudou também, né, Jean? Sim. O governo federal mudou, né? O porto, quando estava quebrado, não era o Lula presidente. Né? Não era o Lula presidente. Mas vamos lá. Eu imagino que deva ser deferido e não vejo prejuízo nenhum para a cidade com isso. Né? Não vejo prejuízo nenhum, porque, como eu disse, a JBS está trazendo carga, está trazendo navios. O nosso problema hoje, que a mão de obra reclama, é porque a concorrência dos navios de container, dos navios de passageiros com o da carga geral. Ou seja, nós temos navio demais, nós temos carga demais, nós temos container demais. É um problema bom. É um problema bom, não é um problema ruim. Então, o fato da gente, eventualmente, eu não estou dizendo que não vai acontecer, mas eventualmente prorrogar o contrato com a JBS, que é uma empresa que está trazendo carga, está trazendo dinheiro, está arrecadando impostos, está expandindo a sua área, está fazendo adensamento, está se comprometendo a nos ajudar na organização daquela área toda. Não é alguma coisa ruim, não é o definitivo, mas não é o abandono, a hecatombe, a porcaria que se fez no governo passado. Porque assim, né, Jean? Tu sabe melhor que eu. As privatizações têm uma liturgia. Né? Eles pegam patrimônio público, destroem. Aí não vale nada. Né? Não vale nada. Aí quando tá lá na baixa, já tem um amigo que compra barato. E aí depois, quando tá na mão dele, bum! Volta a valer 1 milhão aquilo que era do povo. Fernando Henrique Cardoso. Privatização da Vale, não sei se é verdade, mas me contaram que a Vale foi vendida pelo ativo do dia. Significa dizer o seguinte, o dinheiro que custou a privatização estava no caixa da empresa por dia. Eu podia comprar a Vale
com um cheque predatado para depois de amanhã. Eu entrava, pegava o dinheiro da Vale, pagava a Vale era minha. Essa é a liturgia das privatizações. Essa é a liturgia das privatizações. E história que a gente conhece. O que o Bolsonaro fez agora, de anunciar a privatização para quebrar o porto, foi exatamente o que nos anos 90, o seu comparsa de cadeia e de espectro político, que é o Fernando Collor de Mello, fez com a Portobras também. Lá atrás, quando municipalizou por quê? O Collor acabou com a Portobras, acabou com a Lloyd do Brasil, não sei se tu te lembra. Lloyd do Brasil era uma companhia que dava orgulho, cara, da Marinha Mercante Brasileira. A molecada dos colégios melhores estudavam para passar no concurso da Lloyd do Brasil. Collor acabou com tudo, privatizar. Vende para os amigos. Vende para os amigos, né? E aí o patrimônio que é público deixa de existir. Mas, João, não querendo criticar, mas já criticando. Nós estamos no terceiro ano do governo Lula. Nós estamos há 24 meses, não sei se já completou 24 meses do contrato com a JBS, que o último foi só por 6 meses, renovado. E agora dá mais 24 meses. Ou seja, só de governo Lula, nós teríamos 4 anos e meio de contrato temporário. Convenhamos, do ponto de vista da transparência, do ponto de vista do planejamento, do ponto de vista do investimento, porque nós estamos falando de bilhões de dólares, nós estamos falando de um ativo absurdamente estratégico para um estado inteiro, uma região inteira. Se tu pegar da BR-277, a Barra do Rio Grande, né, nós temos 6, 7 portos, quer dizer, tudo recebendo da Serra grande produtividade, né, do Paraná e do Rio Grande do Sul. Então, assim, 4 anos e meio para fazer um edital definitivo. Eu sou um homem de governo, como tu disseste. Eu teria vergonha se eu levasse para fazer um edital mesmo dessa complexidade, até porque o modelo já existe. O modelo que quer se manter, segundo, porque assim, uma coisa é tu combater a privatização, como o governo Lula fez e faz coerentemente com tudo aquilo que, né? Agora estão tentando fazer com a educação, fantasiando de parceria público-privada, essa coisa. Quer dizer, é uma discussão que vai tomar o Brasil aí. Então, porque o privado, ele reclama do público, mas o que ele quer é o orçamento público para ele. É isso mesmo. Isso pode sambar, pode chamar de incompetente, pode chamar, não tem. Porém, 4 anos e meio para fazer um edital definitivo de uma concessão, aí tu vai me dizer, tá, Jean, mas pô, levou 5 para fazer o do transporte público de Itajaí. 5? Não. Bem mais, Jean, bem mais, Jean. Desse último aí foi 5. Ah, sim, mas tem que lembrar que tinha um provisório, né? Do Rodrigo Lamin, de autoria do Rodrigo Lamin, levou 5. Tá, dessa temporada, vamos botar assim. Dessa temporada, dessa novela aí. De autoria do Rodrigo Lamin, levou 5, né? Do último secretário de Planejamento Urbano. Por quê? Por causa de burocracia, Tribunal de Contas, discussão, Universidade Federal fez, Tribunal de Contas discordou, teve todo aquele processo. Porém, o Porto de Itajaí, o modelo que está sendo defendido pelo governo federal hoje é o modelo que tinha. Ele só é contra o que tentaram enfiar no meio, que era a privatização. Excluída a privatização, a concessão é dentro do mesmo contexto. Obviamente que agora inclui ampliação, mas sim, são objetos, são pedaços, são encaixes que tu tem que fazer para atualizar a conjuntura social, política, econômica e tudo mais. Então, assim, 4 anos e meio para fazer um edital que já tem previsto um planejamento de expansão, que já tem previsto o próprio governo municipal, e aí não estou aqui querendo, mas assim, teve essa preocupação de ir desapropriando áreas, inclusive para fazer escambo com a própria ANTAC, o governo federal, função de ampliação da área retroportuária em troca de áreas não produtivas do porto que interessam, fazem parte do convívio econômico e social do município e tal. Então, assim, ó, eu sinto que, não estou dizendo que é culpa tua, tu chegou ontem e tal, mas assim, nós estamos no terceiro ano do governo Lula. E nós estamos renovando por mais 2 anos um negócio que já não estava bem feito. Então, assim, vamos olhar um pouquinho essa questão da cidade, vamos tentar... Acabou, privatização não vai acontecer na mão do Lula, ponto. Não vai acontecer. Só que assim, antes de acabar a eleição,
Tem que publicar esse então. Agora, renovando para mais 24 meses, para mais 2 anos, nós vamos entrar na eleição de 2028. Jean, vamos lá. Eu não disse... 26, perdão. Eu não disse que vai ser. Nós estamos lutando para os 2 editais. O do canal me prometeram no primeiro semestre desse ano. Eu espero que no segundo semestre, até porque o meu timeline é o governo Lula, e eu quero dar isso resolvido para a cidade, né? Mas vamos lá, Jean. Eu não disse que vai ser renovado, eu disse que a JBS pediu. Ela tem interesse. Interesse econômico, está investindo, está faturando, está trazendo carga para nós. Espero que se resolva antes. Mas não é ruim para a cidade se ficar com a JBS, foi isso que eu afirmei. Mas já que você falou de prazo, eu entendi a tua conta em perspectiva. Mas a verdade é que não são 4 anos e meio. São 2 anos e 3 meses de governo. Né? São 2 anos e 3 meses. Mas vamos lá, Jean. Eu estou contando com a renovação que já querem dar. Que tu tratas como se fosse um problema. E eu não trato como sendo um problema porque não é um dando problema. Certo. Não é um problema. Mas vamos lá. Eu quero saber quem é que vai botar 5 bilhões de dólares aqui com um contrato de 2 anos. Ninguém vai botar. Mas, querido, vem cá. Pode botar, a JBS pode botar. Sabe por que ela pode botar? Eu ia falar outra coisa. Renovar mais 10 vezes o 20. Não, ela pode botar, Jean, ela pode botar 1 bi. Sabe por quê? Porque existe um mecanismo que diz o seguinte. A JBS, se ela faz o investimento, eu quero, por exemplo, a Brascarne para a nossa carga geral, que é um planejamento que a gente tem. Se a JBS coloca 500 milhões de reais no Porto de Itajaí, eu posso colocar isso como condicionante no contrato definitivo. Significa dizer o seguinte, quem vencer a concorrência tem que pagar para ela. E ela já entra com 500 milhões no bolso. Então a JBS pode investir com segurança aqui, não é o fato assim, ela tem um contrato temporário, ela não vai investir em Itajaí. Vai, porque ela quer se consolidar aqui. E ela está investindo. Mas vamos lembrar a história, tá, Jean? Quando foi municipalizado, lá em 95, 97, tinha uma previsão, lá em 95, 97, que 5 anos antes do término, nós tínhamos que abrir a concorrência para o contrato definitivo. Isso não foi feito. Esse é o problema da demora. A demora... Mas podia ser renovado? Podia ser. Mas tudo bem. Ou renova, ou abre uma concorrência definitiva. Não fizeram uma coisa, não fizeram outra. E veja, Jean, em 95 se previa 5 anos para esse processo todo. Portanto, 5 anos são 7 meses a menos do que o teu prazo. Então não está fora. Não está fora. É da liturgia das contratações. E quanto maior a contratação, maior o controle. Por isso que o nome é licitação. É tornar lícito um contrato. Ora, se eu faço uma licitação para compra de uma caneca, é um contrato simples. Agora, se eu faço um contrato com vários intervenientes, com várias questões... Você disse bem, Jean, o Porto de Itajaí não é só de Itajaí. É um porto de Santa Catarina, é um porto do Brasil. Cara, nós éramos o 2º maior porto do Brasil. Nós éramos o primeiro em exportação de proteína. É uma fronteira, né? Com todo respeito a Navegantes, que eu amo. Quando que a gente imaginou que ia ficar atrás de Navegantes? Quando que, se conversassem contigo há 10 anos atrás, nosso porto vai ficar atrás de... Parabéns para Navegantes. Mérito de Navegantes. Mas quando? Tu ia dar risada se eu te dissesse isso há 10 anos atrás? Você ia dizer nunca, João. Tá doido. Tá certo? Então, assim, este prazo que tu colocas aí de 4 anos e 3 meses, e eu assumo o risco dessa operação, mas a gente, como tu usou a expressão, a gente tem o guarda-chuva da JBS botando dinheiro e carga aqui, é o prazo dos 5 anos que quem era gestor do porto não fez. Nós estamos agora nos justificando por erros do passado. E a gente não pode errar, já. A gente não pode errar. A gente não pode errar com você. A gente não pode errar com a mão de obra. Qualquer coisa que você faz no porto tem uma repercussão muito grande. Eu sou uma engrenagem pequenininha. As pessoas olham para mim e pensam que, poxa, grandes coisas que você vai fazer. Eu sou uma engrenagem pequenininha. Quando a gente mexe alguma coisa no porto, isso tem uma repercussão econômica que é como você mexer um grau. Você mexe um grau aqui, parece pouco, mas lá na ponta, isso dá uma repercussão muito grande. Né? Falando em trabalhador, olhando sob a ótica dele, assim, por exemplo, vai continuar 2 berços públicos na nova Conceição?
Eu imagino que a concorrência será do porto como um todo. Como um todo. Aí passa a não ter mais aquela coisa da escolha da carga. Quem é que vai escolher o tipo de carga? O gestor, né? Quem tiver concessão. Quem tiver a concessão que Quem vai tiver escolher. concessão com a mão de obra que já existe. Aliás, quero anunciar aqui mais uma boa nova. Em razão do implemento, Jean, em razão do implemento das cargas, da movimentação, nós vamos abrir agora, pelo OGMO, 120 vagas de emprego em Itajaí. 120, mediante concurso. Concurso privado, mas no regime público, né? Então, o OGMO vai chamar, você que está nos assistindo, se prepara aí, vai estudando, que nós vamos ter 120 vagas de trabalho de trabalhadores pelo OGMO logo adiante, justamente por conta desse acréscimo da nossa demanda. Essa discussão com o trabalhador, ela tem sido pautada pelo tipo de carga, pelo tipo de... Porque, assim, ó, pelo que eu tenho acompanhado, superficialmente, não tenho tempo para me aprofundar especificamente nisso, mas, assim, existe um debate que separa carga geral, que separa, em termos de importância, seja para a mão de obra, seja para o retorno para o município do navio de turismo, seja para até onde isso dá para buscar um consenso para todo mundo, para o município faturar bem na questão do retorno de CMS, como nós falamos no começo, porém para o trabalhador também está contemplado do ponto de vista da qualidade do que ele está manuseando e trabalhando, né? E dessa ampliação, inclusive, de recurso humano, quando tu fala, existe um plano de expansão de área, de retroárea, e já tem em andamento um plano de expansão de recurso humano, quer dizer, mais emprego, mais... Agora, o que vai fomentar isso tudo? Tem havido a conversa com o trabalhador portuário no sentido de qualificar essa renda? Jean, logo que fui convidado para esse desafio, nosso primeiro cuidado foi com a mão de obra. Num primeiro momento, com a mão de obra efetiva da superintendência, que corria o risco de ser demitida, né? Inclusive sem receber as suas verbas de rescisão. Mas desde o início, aliás, se você acompanhar minha timeline nas redes sociais, meu primeiro encontro, quando eu fui convidado pelo Décio, né? O presidente Lula deu atribuição para o Décio Lima foi quem me honrou com a indicação, né? A nomeação é do presidente Lula, mas foi o Décio Lima e a Ana Paula, nossa deputada, que me brindaram com essa indicação. Minha primeira reunião foi com a classe sindical. Chamei a intersindical dos trabalhadores no meu escritório, conversamos sobre o que a gente ia fazer, garantimos a eles que não haveria prejuízo. Agora, sim, né? Como toda relação de capital e trabalho, né, já existem alguns atritos, algumas acomodações, que a gente está tentando construir com diálogo. Por quê? Para você que me escuta e que não é afeto às questões portuárias, a carga geral remunera melhor boa parte da mão de obra sindical. Então, eles querem mais carga geral. Agora, os containers dão um retorno para a nossa operação financeira e para o município e retorno de ICMS muito maior. A gente não faz uma coisa concorrendo com a outra. Infinitamente maior. Infinitamente maior. Às vezes, um container de um navio tem um valor agregado maior que o outro navio inteiro. Um detalhe, um navio de container chega de manhã e vai embora à noite. O da carga geral, que tem menor valor agregado, às vezes fica 15 dias no nosso pátio. Sob algum aspecto isso é prejuízo. Mas nós temos a demanda dos trabalhadores. E nós somos do partido dos trabalhadores. Nós não somos do partido dos especuladores. Então, os sindicatos têm em nós uma parceria. A gente, inclusive, tem reunião essa semana para tratar sobre isso, né? Como é que a gente consegue ampliar o volume de dinheiro, o volume de cargas, o desenvolvimento do nosso porto, da nossa cidade, do nosso estado e preservar a nossa mão de obra, que é valorosa? São duas as iniciativas que vão resolver. Tem umas outras que a gente faz de acomodação, mas as mais importantes são o seguinte: a criação ali do lado do pavilhão de eventos da prefeitura de um lindo receptivo de passageiros, né? Algo que funcione independente da chegada de navio, um restaurante do lado do pavilhão de eventos ali do município, do centro de eventos, né? Ali nós pretendemos lançar o edital em breve, né? É que dá trabalho fazer esse edital, né? Você tem que fazer estudo de viabilidade econômica, técnica econômica e tal. E aí a construção de um
pier, que não é só o pier, não é só parar o navio. É hotel, é restaurante, é praça, é parque, é boulevard, um aparato turístico que atenda a cidade o ano todo. Com isso, eu tiro o navio de passageiros lá do porto e o costado fica livre para receber a carga geral. Então eu faço um benefício para a cidade, melhora o atendimento dos passageiros, porque hoje eles descem na frente de um barracão caindo aos pedaços, uma coisa horrorosa, com água no chão, né? Eles vêm para um lugar aprazível, um lugar bonito, que vão chegar aqui e vão ter uma boa recepção, e livram lá o cais. Além disso, nós temos o sonho, né? E isso passa pela JBS, óbvio, porque a Brascarne é uma subsidiária da JBS, de ampliar o porto e ter, sob o domínio do porto, a área da Brascarne, né? Aí a Brascarne seria, assim, o porto, vamos dizer assim, destinado à carga geral. Aí eu teria 1, 2, 3 e 4 para carga de contêiner e o passageiro no centro da cidade. Esse é o que, não sei se eu vou ter tempo, perna para conseguir fazer tudo isso, porque tudo demora, depende de um monte de órgão, como você sabe, mas essa seria a nossa solução para garantir movimento econômico, renda, retorno de ICMS, atendimento à classe trabalhadora e uma boa recepção aos nossos turistas. Entendi. E nesse tempo todo, toda essa movimentação, por exemplo, do navio de cruzeiro não pode ir para outro lugar, porque tem portos sendo construídos, por exemplo, Balneário Camboriú, o Grupo Tedesco, é um grupo privado de grande poder econômico, está fazendo um porto para receber o turista, porque Balneário Camboriú também é um portal que não tem concorrência. Agora, durante esse período... Há uma diferença do Porto de Itajaí para qualquer outro porto em Santa Catarina. Balneário Camboriú, Bombinhas, ou Florianópolis, elas podem receber navio, mas é para o passageiro passear, passageiro embarcado. O nosso porto é o único que é origem e destino. Então você compra passagem partindo de Itajaí ou você compra de outro destino partindo para cá. Isso é uma diferença estratégica muito boa. Eu acompanhei agora o desembarque. Que pode ser mudado? Pode, mas foi uma conquista nossa, né? Mas assim, eu acho que não é a nossa vocação mesmo o turismo, sabe? Mas porém, se isso dá dinheiro, se a necessidade salvou por um bom tempo, inclusive, a operação portuária para os próprios trabalhadores, com falta de carga, com todas as dificuldades que passaram. Então, assim, a gente tem que ser grato à atividade. Mas, Jean, eu não vou dar muito detalhe, mas porque eu não tenho, mas eu quero te dizer que há um grupo de empresários em Itajaí se organizando para formatar a solução que seria do receptivo de Itajaí, tá? Isso não é uma coisa assim, é uma coisa viável, tá? É economicamente viável, necessário, vai melhorar o nosso entorno todo. Vai ser um acerto como foi a Marina. Tu te lembras que aquilo ali era uma privada a céu aberto, o Jandir saneou aquilo tudo, entregou para a iniciativa privada e melhorou bastante, né? Antigamente a gente ia comer ali no Pera, ali, tinha um cheiro ruim, né? Isso hoje mudou. O mesmo acerto que foi a Marina, se Deus quiser, será esse receptivo que eu estou te anunciando. E a concessão, ela prevê só a cessão de uso ou a transferência definitiva dessas áreas? Não, nunca para dessas áreas não produtivas para o município de Itajaí? Não, isso já foi resolvido, Jean, pelo aditivo ao convênio firmado com a Autoridade Portuária de Santos, tá? Então, assim, o primeiro convênio que foi feito lá em dezembro com o Dr. Vonei era um convênio para salvaguardar os funcionários. Faltava um monte de detalhe. O prefeito buscou, e eu acho que com razão, acertadamente, buscou que fosse alterado aquele convênio para a previsão... Prefeito atual. Prefeito atual, né? Ele buscou uma alteração nos termos do convênio, foi feito um aditivo para o uso compartilhado dos espaços não operacionais. Isso já foi deferido, já foi assinado e está valendo. Não vai pagar mais aluguel, não vai precisar fazer mais... Eu não sei, assim, não sei te especificar como é que funciona, mas hoje o município tem gestão compartilhada das áreas não operacionais. O que significa gestão compartilhada? Ele pode fazer uso para os seus eventos, ele pode... nós tínhamos um dilema agora, por exemplo, que são lá o mole, os decks e tudo, a limpeza daquilo tudo, né? Tanto que o cidadão de Itajaí não viu mudança nenhuma, né? Você não foi proibido de ir pro mole, porque o mole é federal. Na verdade, sempre foi. Não, mas assim, do ponto de vista administrativo, pode ser que tenha havido mudança, porque assim, eu sei que tinha que pagar aluguel quando usava. Tinha que pagar.
Mas eu acho que isso se resolveu Para com fazer a convênio, marejada salvo era engano. pagar aluguel, para fazer a Volvo tinha que pagar aluguel. Se eu não pro me engano. Porto. Isso é uma norma federal, né, Jean? Uhum. É uma norma federal, eu não tenho ingerência sobre isso. Não, mas daí gestão compartilhada, isenta desse tipo de cobrança, é isso que eu queria saber. Que daí está contribuindo com a cidade, entendeu? Porque são Jean, áreas... R$8.000 para usar o terreno inteiro ao lado do centro de eventos. Não é muito, né, Jean? Mas quanto é que o município gasta para fazer vigilância? Quanto é que o município gasta para Mas é o evento cuidar, deles, para fazer né? limpeza? Não, assim, ó, é isso que eu digo. O Porto e Itajaí tem que olhar a cidade. Assim, eu né, posso ir até onde a como legislação... cliente, o cidadão como cliente. Eu posso ir né? até onde a legislação me permite, Sim. né? Não, mas eu queria saber se gestão compartilhada significava O que isso. o prefeito pediu Uhum. e foi quem trabalhou, foi a equipe da procuradoria designada pelo prefeito, foi feito. Aquilo que a legislação permitia que a gente fizesse para que o município acessasse as áreas não operacionais, o prefeito pediu e ganhou. Não tenho queixa do que foi firmado. E foi firmado antes da minha nomeação. Aliás, foi a condição que o prefeito botou para que eu fosse nomeado. Essa é a verdade. É resolvido o problema de fora d'água, vamos para dentro d'água. Tu tens um problema sério no nosso canal, que é a limitação do navio de 440 metros, por causa de um navio que tem afundado ali, alguma coisa, não sei o quê, na boca da barra, que vai custar uma fortuna e para poder fazer a liberação do canal para ampliar a bacia de evolução, para a gente receber navios maiores que estão sendo construídos pelo mundo afora e tal. O que está sendo feito? Vai estar no edital, por exemplo, essa reforma do canal, do nosso fundo do canal? A questão, bom, vamos lá. Ou nós vamos ficar no limite do 440 metros? Não, a questão do Palas, que é impeditivo para esses navios de maior porte, a gente já está trabalhando agora, independente da concorrência. Né? Nós temos anunciado a parceria com a Portonave para o custeio dessa obra, que é uma obra milionária. Só para você ter uma ideia, o estudo para a retirada do Palas, que é o navio que está lá naufragado há mais de 120 anos, e ninguém resolveu isso, e sempre atrapalhou, R$400 mil. O estudo, tá? Com Maresia, que é o cara que manja disso aí, tu deve ter ouvido falar dele. Maresia que salvou a eleição do Vonei em 2020, tapou o buraco da barragem que estava vazando o sal para casa da gente. É esse mesmo que vai nos salvar do Palas. Só o estudo são R$400 mil. Tá? Isso a gente vai fazer, se Deus quiser, a gente deve iniciar esse ano. Só o Independente... estudo. Não. Estudo. Mas isso envolve CMBio, envolve alguma coisa? Envolve CMBio, envolve a Prefeitura de Navegantes, envolve a questão do IFAM, do patrimônio histórico. Aquilo é patrimônio da Marinha, tá? Então, eu vou assinar amanhã o ato da comissão executiva que vai tratar sobre isso, sobre o Palas. Localizado ele está? Localizado ele está, já foi objeto de estudos, tem um acervo fantástico da Univale, que conta toda a história disso, né? E eu vou assinar amanhã a constituição de uma comissão executiva para a retirada do navio Palas. Com todas essas representações, convidando, né? Eu não posso convocar, convidando todas essas instituições para que nos auxiliem na resolução desse problema. Mas ele não está na altura da bacia de evolução, ele está mais perto. Ele está vindo do mar para dentro, ele está antes da bacia de evolução, né? Ele está, acho que no limite, ele está no limite, mas na margem do lado norte, Navegante. do lado de Navegantes, na margem norte, um pouco depois da bacia de evolução, mas ele atrapalha. Depois entrando? Ele está depois entrando? Vamos botar assim, do centro para o mar, é um pouquinho depois. Ah, tá. E a retirada disso teria que ser com equipamento especial? Porque eles querem remontar, reconstruir, querem tirar inteiro? Não, como tem um valor histórico muito grande, porque vamos lá, esse navio, ele era um navio que fazia a linha Rio de Janeiro, Buenos Aires, no século retrasado. Ele era um navio frigorífico e de passageiros. Tá? Levava carne e pessoas... Vapor? A vapor, salvo engano. Esse navio, ele foi requisitado pela Marinha Brasileira
no esforço de guerra logo na Primeira República. E os revoltosos do Sul tomaram esse navio de assalto. E depois que eles perderam a batalha, abandonaram o navio ali. Os farrapos, na época? Não são os farrapos, né? Eu acho que são os federalistas. Os federalistas. E eles deixaram o navio ali, esse navio foi saqueado, foi roubado tudo que ele tinha de melhor, e depois ele vem ao fundo, salvo engano, em 1915. Ele vai ao fundo. Né? E lá ficou. E aí... Mas é patrimônio da Marinha. Quando da construção da bacia de evolução, surgiu novamente por conta da dragagem, provavelmente. Já se sabia, né? Uhum. Mas a nossa bacia de evolução era aqui na frente do porto. Uhum. Então isso não era talvez um problema tão emergente. Agora, com a ampliação dos navios, com a nova bacia de evolução, isso talvez Mas tenha hoje nós estamos no limite de 440 metros, é isso? E isso é importante para que a gente possa ampliar. E tudo que está se construindo é acima de 440 metros. Isso só vai aumentar, né, Jean? Só vai aumentar. Isso é um problema, mas é bom já estar. Então, você estava falando o que a gente vai fazer. Me parece que a ideia é o seguinte: é retirar dali, e os historiadores querem um pedaço, eu não sei se vai ser a proa, a popa, aí vai ficar uma lá, um pedaço em Navegantes, para exposição pública contando essa história, e outro em algum lugar aqui em Itajaí que também vai contar a história. É isso, João. Deixa eu colocar mais alguma coisa? Não, quero te agradecer, dizer que, além de ser uma satisfação, eu fico à inteira disposição. Te disse, repito, para mim é uma distinção no currículo compartilhar os microfones contigo. Obrigado. E ficamos à disposição de todos vocês também. Um forte abraço. É isso aí. Muito obrigado a todos e até o próximo programa.